Orejuela liberado para negociar e não é só o Palmeiras que está na briga. Zeca virou pauta, entenda isso aqui. Tardelli livre no mercado. Mas é caro, hein? Tia Leila, vai dar uma força pro Palmeiras? Hoje não é mais possível. O cara tá na rede muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! No, I'm not a writer. Okay. Avante, torcedor palmeirense. E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, torcedor? Eu queria já começar esse vídeo pedindo para vocês deixarem um like, se inscreverem, tudo isso para me ajudar e fortalecer, torcedor. Então é o seguinte, o Orejuela tá no mercado agora, o Cruzeiro comprou 50% dos jogadores, daí todo mundo sabe, pagou 6 milhões de reais. Olha que absurdo, o clube tem que pagar pra FIFA 5 milhões em janeiro agora e comprou um jogador por 6, sendo que eles falaram que não tinham dinheiro da FIFA, eles são muito espertos, né? Então eles compraram o jogador, 50% dele, e estão negociando o jogador. O Palmeiras está na briga, só que o Flamengo entrou também, porque o Flamengo quer um reserva altura aí pro Rafinha, então o Orejuela seria um ótimo jogador para isso. O Palmeiras ele tem o Mike, o Marcos Rocha. Para mim, não confio em nenhum dos dois. Eu acho que são ótimas moedas de troca, só que não são jogadores para decidir mesmo, né? E a gente viu, do jeito que tá o Flamengo, a gente precisa de jogador que entre para decidir. O Orejuela seria assim. O Mike e o Marcos Rocha, aí no mercado, o Palmeiras poderia negociar. Que isso daí já entra um pouco também pro próximo jogador. Que na calada da noite eu recebi a informação que o Zeca virou pauta naquele conselho de gestor. Entendam bem, eu não tô falando que o Palmeiras está contratando o Zeca. Estou falando que o Zeca, ele entrou em pauta no conselho de gestores e tá junto com o Anderson Barros, tá junto com o Gagliotti, trabalhando isso daí. Então o Zeca, do Inter, lateral direito, de 25 anos, entrou em pauta, junto com que o Palmeiras tem o Orejuela. Aí a gente tem duas opções, ou então o Zeca vai disputar essa posição com o Orejuela, o Palmeiras vai atrás de ter dois laterais fortes, ou então o Palmeiras tá indo pensando no Zeca, sendo que vai que não dá certo o Orejuela. Então tem uma segunda opção. O Zeca, que já foi jogador do Santos, ele foi para o Internacional numa negociação conturbada que resolveu na justiça. O Palmeiras, eu me recordo que muitas vezes tentou entrar, que eu fiz diversos vídeos falando disso, cada atualização. Então, o Zeca é um jogador que é recorrente a isso. O Palmeiras sempre teve vontade de contratar esse jogador. Ele saiu do Santos, foi para o Inter e não rendeu nada. As vezes que ele jogou contra o Palmeiras, que jogou esse ano 4 vezes, 2 da Copa do Brasil e 2 do Brasileirão, ele foi bem, não foi mal. Se eu não me engano, teve até partida que ele estava lesionado, mas quando ele entrou bem. Então eu acho que seria assim, pensando da saída do Mike, saída do Marcos Rocha, que os dois têm mercado, chegada de Orejuela e Zeca, puta, fechou. Eu acho que seria ótimo isso, ótimas negociações para o Palmeiras, só que o Palmeiras precisa ver quanto que vai custar o Orejuela. O Orejuela hoje ele ganha 450 mil no Cruzeiro. O teto salarial do Cruzeiro é 150, então o Cruzeiro vai usar ele como moeda de troca, comprou 50% dele para poder vender lá na frente, porque sabe que é um bom investimento esse jogador. E o Zeca aí, particularmente, eu não vi ninguém comentando o salário dele, mas isso daí, lembrando que o Zeca é comitê de gestores, então ele tá na mesa lá como opção para o Palmeiras contratar. Muitas vezes eu trago alguns jogadores que estão no mercado aí, são jogadores que o Palmeiras poderia tentar, jogador que veio da China, jogador que tá sem contrato, tudo isso. Então, hoje eu tô trazendo para vocês aqui um jogador que é o Tardelli. O Tardelli que veio da China para o Grêmio, não funcionou no Grêmio, mas a gente sabe a qualidade do jogador. Ele custa pro Grêmio 1 milhão, um e pouquinho, 1 milhão de reais por aí. O jogador ele tem 42 partidas e 7 gols, ele não rendeu muito bem, ele está com problema de depressão, ainda tem isso para ajudar, só que a gente sabe a qualidade do jogador, pelo menos que ele tinha. Então o Palmeiras talvez poderia tentar uma negociação aí, baixando o salário dele, talvez ali para
faixa dos 300, que seria o teto salarial do Palmeiras, e o Palmeiras poderia ter um ótimo atacante e aquilo, né? O Tardelli tá tentando China, tá tentando negociar dentro do país, que não está conseguindo, não está fácil para ele. Então o Grêmio está desesperado. O Tardelli, ele custa 12 milhões de reais por ano pro Grêmio, só que ainda com 13º acaba custando 13 milhões, então é uma puta grana mesmo que o Grêmio gasta, e com isso o Grêmio poderia até investir em pelo menos uns 3, 4 jogadores com esse dinheiro. E o Palmeiras talvez poderia aí tentar pegar, abocanhar um bom jogador e com mods de salários baixos, baixar o salário dele, explicar a situação pro cara, porque realmente eu acho que ficar sem jogar ele não ficaria, porque ele tem um contrato com o Grêmio, só que o cara ele tá sempre querendo aí estar num lugar legal, estar jogando bem, só que o Tardelli diversas vezes já conversou com o presidente do Grêmio, com o Renato Gaúcho, pedindo a sua saída, só que ele não quer pedir demissão e o Grêmio obviamente não quer mandar ele embora porque não quer rescindir isso, que acaba saindo muito caro. Então a gente tem essa opção no mercado. Comente aí embaixo, torcedor, se seria uma boa ou seria ruim, mas ele está no mercado. Ixi, Maria. Tia Leila pode ajudar o Palmeiras a contratar jogadores? Não sei não, hein, torcedor. É o seguinte, depois da mudança do contrato do Palmeiras com a Crefisa, isso daí prejudicou muito. Lembrando que isso daí, essa mudança aconteceu porque houve uma denúncia de dentro do clube da Crefisa com jogadores, com Palmeiras, para a Receita Federal. Dizem muito que foi o Sapo Boi lá dentro que acabou entregando isso daí, vocês sabem quem, que tá sempre prejudicando o Palmeiras, mas a verdade é essa, veio de dentro do Palmeiras a denúncia desse contrato. Então a Crefisa teve que mudar esse contrato, nisso daí mudou muita coisa, porque antes os jogadores eles entravam como um pagamento de patrocínio que a Crefisa pagava para o Palmeiras, e agora não, são jogadores que a Crefisa compra, empresta para o Palmeiras com uma taxa de um CDI, que é a menor do país, e nisso daí o Palmeiras, quando vender o jogador, devolve o dinheiro para Crefisa. A questão é que o Palmeiras não está conseguindo vender nenhum jogador desses da Crefisa. A Crefisa teve que pagar aí mais de 30 milhões de reais referente a 15 e 16 e já adiantou aquela parte de 17. Em 18 eles não entraram com porte de jogadores. Hoje o Palmeiras contrata jogador e a Crefisa acaba pagando o salário, que é assim que foi com o Lucas Lima. Então, particularmente, eu acho difícil, muito difícil a Crefisa contratar alguns jogadores, só que a Leila ela sempre dá uma declaração: ó, pessoal, vamos animar, 2020 tá aí, o Palmeiras vai trazer ótimas alegrias, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar certo, o que passou, passou, aprender com os erros. Essa é sempre a declaração dela. Então eu acho legal a gente ficar de olho para saber se realmente eles vão poder ajudar o Palmeiras, vão poder mudar isso daí, porque, olha, torcedor, vou colocar para vocês. Olha a diferença dos outros anos para esse. Contratações no Palmeiras, 2015, 25 jogadores, 16 contratações, 2017, 15 contratações, 2018, 8 contratações, 2019, 12 contratações, 2020, isso daí a gente tá em 5/1, nenhuma contratação. É a diferença do Palmeiras hoje. Não dá pra saber se o planejamento vai ser esse ou se realmente o Palmeiras está sem grana, que eu desacredito, que nem eu trouxe pra vocês. O Sampaoli ia ser contratado, ia ganhar 1,5 milhão aí, o Palmeiras ia fazer um porte financeiro de 150, 100 milhões de reais em contratações. E por que com o Luxemburgo isso não vai acontecer? É o que eu acho, pelo menos. Fechou, torcedor? Então você pode dar uma força para esse canal indo no apoia.se/carta na rede. O link está na descrição. Com R$2 você ajuda o canal e tem premiação. Se inscrevam, amassa o like, clica no sininho para fortalecer. Deem uma conferida para ver se o botão vermelho tá aí. Se tiver, clica no inscrever-se. Vamos nessa. Um grande abraço e falou!